Olá, esta é a aula 13 do CCUV, Curso de Cálculo em uma Variável. Nas aulas anteriores, nós vimos que o objetivo do cálculo é o estudo das funções. E para fazer isso, ele utiliza conceitos como limites, derivadas e integrais. Nós também vimos construções de gráficos, operações com funções como adição, subtração, multiplicação e divisão, composição de funções, o que é uma função sobrejetora, injetora e bijetora, a inversa de uma função, e na aula anterior nós vimos o que é uma função par e o que é uma função ímpar. Na aula de hoje nós vamos estudar os tipos de funções que aparecem com mais frequência no cálculo. Eu sou o professor Carlos Alpelato, bem-vindos ao meu canal. Nós veremos hoje apenas os tipos das funções e nas aulas posteriores vamos estudar com detalhes essas funções. Então a primeira função que nós vamos ver é a função constante. A função constante é uma função do tipo f de x igual a c, onde esse c ele pertence aos números reais. O domínio da função, o domínio dessa função, são todos os números reais. E a imagem dessa função, conjunto imagem de f, é apenas o valor c. E o gráfico dessa função ele é uma reta horizontal, ou seja, paralela ao eixo x, interceptando o eixo y no valor c. Então vejamos agora a próxima função, a função identidade. A função identidade é uma função f de R em R, definida pela seguinte lei de formação: f de x é igual a x, ou seja, o y é igual a x. O domínio dessa função são todos os números reais. A imagem dessa função também será todos os números reais. E o gráfico dessa função, ele é a bissetriz dos quadrantes ímpares, 1 e 3. A próxima função é a função afim. A função afim é a função f de R em R, definida pela seguinte lei de formação: f de x igual a x mais b, com a e b pertencentes aos números reais. O domínio dessa função são todos os números reais, e a imagem da função f também são todos os números reais. Ela é chamada de função do primeiro grau quando a é diferente de zero. E ela é conhecida como função linear quando a é diferente de zero e o b é igual a zero. E quando a é igual a zero, é a nossa função constante. O gráfico dessa função ele é uma reta não paralela aos eixos x e y, são os eixos coordenados. Com exceção quando eu tenho o a igual a zero. Um exemplo dessa função é lá no estudo do movimento retilíneo uniforme, em física, onde eu tenho a distância S em função do tempo, onde o V ele é diferente de zero. A nossa próxima função é a função módulo. A função módulo é a função f de R em R, definida pela lei de formação f de x igual ao módulo de x, o valor absoluto de x. O domínio da função f são todos os números reais, e a imagem é um intervalo fechado em zero, aberto no mais infinito. Uma das aplicações dessa função é em eletrônica, quando nós temos que transformar um sinal de entrada lá, corrente alternada, em corrente contínua. Agora vamos ver a função quadrática ou função do segundo grau. É uma função de R em R, definida pela lei de formação f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. O a, o b e o c são chamados coeficientes, eles pertencem aos números reais. E o a ele tem que ser diferente de zero. O gráfico dessa função é uma parábola, e essa função tem várias aplicações. Nós veremos essas aplicações e estudamos essa função nas aulas subsequentes. Vejamos agora o que é uma função polinomial. A função polinomial é uma função de R em R,
cujos domínios são os reais e a imagem também são os reais. E ela é definida pela seguinte lei de formação: f de x igual a n que multiplica x elevado a n, mais a n menos 1 que multiplica x elevado a n menos 1, mais a n menos 2 que multiplica x elevado a n menos 2, mais a adicência mais a1 que multiplica x elevado a 1, mais a 0. Eu vou tirar esse 1 daqui. Onde o A0, o A1, o AN pertencem aos números reais, são os coeficientes. E o AN ele tem que ser diferente de 0. E o N ele é um número não negativo. E essa função aqui é chamada função polinomial de grau N. As funções anteriores, com exceção da função módulo, são casos especiais de função polinomial. A função constante é uma função polinomial de grau 0, a função afim é uma função polinomial do primeiro grau, a função quadrática é uma função polinomial do segundo grau, e assim nós temos as outras funções, função cúbica, que é do terceiro grau, entre outras. Bem, agora vamos ver outros tipos de funções. Vejamos agora o que é uma função racional. É uma função definida pelo quociente de duas funções polinomiais. f de x é igual a p de x dividido por q de x, onde o q de x ele tem que ser diferente de zero. p de x e q de x são funções polinomiais. O domínio da função f ele é igual aos números reais, excluindo os valores de x, onde o q de x ele é igual a zero. Vejamos esses dois exemplos. f de x igual a x menos 3 dividido por x mais 3. Segundo, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, que multiplica x ao cubo menos 8, dividido por x mais 1 vezes x menos 1. Quando é que uma função ela é irracional? Uma função é irracional quando a variável encontra-se sob um radical. Exemplo, f de x igual a raiz quadrada de x, f de x igual a raiz cúbica de x. Aqui o radical, o índice é par, aqui é ímpar. Quando o índice for par, o domínio da função tem que satisfazer a seguinte condição: o radicando ele tem que ser nulo ou positivo. Então, para esse caso aqui, o domínio dessa função é um x que pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a zero. O x sendo zero, a imagem também vai ser zero, e o x sendo maior que zero, a imagem também vai ser maior que zero. Então a imagem dessa função aqui vai ser o intervalo que vai de zero ao infinito positivo, fechado em zero. No caso, quando o índice do radical é ímpar, o domínio da função são todos os números reais. E a imagem também são todos os números reais. Agora vejamos o que são funções algébricas. Função algébrica é aquela formada por um número finito de operações algébricas sobre as funções identidade e constante. Essas operações incluem adição, subtração, multiplicação, potenciação, radicessão. Exemplos de funções algébricas são as polinomiais e as racionais. Vejamos esse exemplo aqui, complicado, de uma função algébrica. f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 5 elevado ao cubo, dividido pela raiz quadrada de x à quarta menos 16. Para finalizar, vejamos o que são as funções transcendentes ou transcendentais. Uma função é dita transcendente quando não é algébrica. Nós já vimos o que é uma função algébrica. Os exemplos mais comuns de funções transcendentes são a função exponencial, função logarítmica, as funções trigonométricas e as suas inversas, as funções hiperbólicas e suas inversas. Nas próximas aulas nós vamos estudar detalhadamente cada um dos tipos de funções que foram vistos nesta aula. Dessa forma encerramos mais uma aula e nos vemos na aula 14. Um abraço do professor Carlos Ropelato.